é fato, vai acontecer de você, deixa eu colocar aqui, vai acontecer de você gravar mesmo. Você começa errando, mas com o passar do tempo, você vai assimilando os erros ali, e os erros você não comete mais. Integral de x a menos 1, você não vai falar que é x elevado a 0 sobre 0, ou x elevado a menos 2 sobre 2. Você já viu tantas vezes a integral de x a menos 1 da ln de x, que isso vai ficando internalizado. Certo? Então, altamente recomendável que você faça aqueles exercícios. Aqui não dá para eu mostrar para vocês, já expliquei por quê, mas na casa de vocês, você está no seu computador, aí você autoriza ele a rodar o Java lá, que vai ficar tudo certo. Então, a substituição simples, partindo do princípio, então, que a tabuada de integrais já está treinada, aqui fica mais fácil. Então, eu sugiro que a primeira coisa sua, vai dormir, está sem o que fazer, está sem sono, bota o fone de ouvido lá e... eu não sei se pelo celular roda. Pelo celular acho que não roda, não. Java não roda pelo celular, não roda, gente? Acho que... Roda? No meu não roda. No meu? É mesmo? Porque o celular é OS. Ah, sim. Bom, então se o seu rodar, cara, vai lá e fica lá até dar sono. Mas é importante que você tenha essas primitivas assim na ponta da língua. Essas 20. A partir dessas 20 você faz qualquer outra. Tá bom? Então, olha só. A integral por substituição simples, essa substituição que nós vamos usar aqui é a mais simples de todas. É quando eu estou lidando com funções desse jeito, que é um produto, onde eu tenho um dos fatores sendo a derivada do argumento do outro fator. Então, para todas as funções que aqui estão, você verá que ela vai se encaixar nisso aí. Então, não tem muito por onde fugir, assim, não tem muito o que pensar. É escrever a sua função na forma de uma multiplicação e, a partir dessa multiplicação, escolher quem é o seu u, quem é o seu... E consequentemente, você vai encontrar o du. Então, veja só, isso aqui tem um exercício resolvido de forma genérica. Se eu tiver uma função que tem essa característica, eu vou ter uma multiplicação aqui. Eu preciso de uma multiplicação. Aí, o que você vai pegar como mudança de variável? Você vai pegar o argumento, porque essa função aqui é a derivada. Aí você pega a primitiva dela. Aí você pega aqui o argumento dessa função aqui, é a sua mudança de variável. Encontra a diferencial é a derivada vezes o dx, vezes o incremento. Então aqui, derivada vezes o incremento. O que você vai fazer é uma troca apenas. Você vai tirar o g de x, vai colocar u. Vai tirar o g' de x dx, vai colocar o du. Ó, g' de x dx vai colocar o du. Aí a sua integral que tinha essa cara, passa a ter essa cara aqui. Só que isso aqui é uma integral na variável u. Você resolve ela na variável u. Integral de 1 sobre u du, ln de u. Então, a integral de fzinho de u, eu chamei de fzão de u. De alguma forma, eu me encaixo em uma daquelas 20 ali, e aí eu chego lá no integral de fzinho de u, eu chego em fzão de u. A resposta aqui está escrita em função de u, mas você quer em função de x. É só você ver, o que você chamou de u? O meu u foi g de x. Então, troca o u, volta, ele é o que era antes. Por exemplo, olha aqui, a integral da tangente, né? Vamos supor, eu não sei integrar tangente, mas eu sei que a tangente é seno dividido pelo cosseno. Então aqui eu posso escrever assim, ó, seno dividido por cosseno. Mas lembra que eu falei que eu preciso de uma multiplicação? Eu consigo enxergar melhor quando eu tenho uma multiplicação. Então o que eu vou fazer? Vou escrever isso aqui como uma multiplicação. Então esse seno aqui, eu coloquei ele aqui do lado direito, ficou 1 sobre cosseno vezes seno. Tá vendo? Ó, esse seno aqui faz o papel do g', ele é a derivada. Seno é derivada de quem? Não é do cosseno? Né? A menos de um sinalzinho multiplicando ali, é a derivada do cosseno. Então, cosseno é o que você vai buscar lá na outra função. Aqui, ó, tá aqui, ele aqui. Então, você vai fazer o seguinte, ó, u igual a cosseno de x, que é isso que eu acabei de fazer. Agora, encontra quem é o du. Então, aqui vai ficar assim. Então, isso aqui implica que o du vai ser a derivada do cosseno, da menos seno. Então vai ficar assim, menos seno de x multiplicado por dx. Eu estou bem aqui, ó. Eu estou bem aqui.
Agora veja que aqui tem um sinal de menos que aqui não tem. Então, de duas, uma. Você pode simplesmente multiplicar aqui os dois lados por menos 1. Se você fizer isso, aí você vai saber que seno de x dx é o mesmo que menos du. Aí você tira seno de x dx e coloca menos du. Essa é uma forma de você abordar o problema. A outra forma de você abordar o problema é você fazer aparecer esse menos. Mas aí tem que usar o que nós chamamos de forma de 1, né? Você vai colocar como se fosse uma multiplicação por 1. Olha, eu coloco o menos que está faltando ali. Porque se esse menos estiver aqui, aí eu vou ficar com menos seno de x dx. Aí o menos seno de x dx é o mesmo que du. Eu tiro isso aqui e coloco du. Só que se você colocar esse menos aqui, você tem que escrever, na verdade, as coisas de tal forma que não mude o que aí está. Apenas uma forma diferente de você escrever. Então, eu tenho que colocar um outro menos aqui fora, porque esse menos com esse menos dá mais. E aí você volta ao que era antes. É a mesma coisa de você multiplicar por menos 1 aqui e dividir por menos 1 aqui fora. Essa é uma opção. A outra opção é você levar esse menos para cá. Ó. Troca o seno de x dx por menos du. Fazendo isso, olha, nesse balãozinho aqui, ó, eu tenho que estar nesse balãozinho aqui. Agora eu vou para esse aqui, ó, para isso aqui. Então vamos ficar com o seguinte, vai ficar assim, menos a integral, isso aqui é quem eu chamei de u, olha lá, u igual a cosseno. Então aqui vai ficar 1 sobre u. E esse menos seno de x dx é o que eu encontrei como du. Olha aqui, ó, du é menos seno de x dx. Então aqui vai ficar assim, vezes du. Agora essa integral aqui é a integral número 3. Olha lá. Integral de 1 sobre coisa de coisa, integral de coisa menos 1, né? Isso aqui é ln de 1, u. Então vai ficar assim, ó, menos ln do módulo de u mais constante. Já estou aqui agora, ó. Próximo passo, passar para cá. O que é isso? É pegar o u e voltar ele ao que ele era antes. O u valia g de x. Então aqui vai ficar assim, igual a menos ln do cosseno de x mais c. E agora ali naquela tabela, você pode colocar a integral da tangente, que lá também está em branco lá. A integral da tangente está em branco. Então a gente pode colocar lá, a integral da tangente é menos ln de cosseno. De forma análoga, eu posso fazer outras. E a ideia é sempre cair aí, né? Por exemplo, vamos supor que fosse assim, b, integral da raiz cúbica de 2 mais seno de x vezes cosseno de x dx. Olha aqui a multiplicação aqui. A multiplicação já está pronta. Está prontinha. O que eu tenho que fazer? Eu olho para cá. Geralmente a função menor, ela é a derivada do argumento da maior. Geralmente. Então, se aqui é cosseno, eu vou buscar a função que tem derivada cosseno. O seno. Vou buscar o seno lá do outro lado. Do outro lado aqui, do vezes, né? Do lado de cá. Olha aqui, está bem aqui, ó. Então, você vai buscar para mudança de variável o seno. Só que quando tem uma constante aditiva, uma constante que está adicionando, pega ela também, porque a derivada vai dar zero, né? A derivada constante. Aí você vai fazer assim, ó. U igual a 2 mais seno de x. Aí eu estou aqui, nesse pedaço. O próximo pedaço. Aqui eu tenho assim... Eu encontro a diferencial, né? Que é a derivada multiplicada pelo dx. Aí vai ficar assim, du igual a derivada do seno, cosseno, derivada do 2, 0. Então aqui vai ficar assim, cosseno de x multiplicado por dx. Então veja, a partir desse balãozinho aqui, tem todas as informações que eu preciso. A partir desse balãozinho aqui, eu posso escrever isso aqui assim, ó, integral da raiz cúbica de u, porque quem está aqui dentro eu chamei de u,
Cosseno de x dx, aqui ó, cosseno de x dx é o mesmo que du. Olha lá, du. Agora o meu propósito é integrar essa função aqui, eu já estou bem aqui, ó. Esquece x agora, esquece seno, cosseno, o seu negócio é integrar uma raiz. Isso aqui nós já trabalhamos, né? Integral de potência, basta você escrever isso aqui como sendo a integral de u elevado a 1/3 du. E a integral de u elevado a 1/3 é u elevado a 1/3 mais 1, dividido por 1/3 mais 1, que é a integral ali número 2. Né? Pela integral número 2 aqui, ó, mais uma constante, 4/3, né? Então aqui vai ficar assim, ó, u elevado a 4/3 dividido por 4/3 mais constante. Então ficou assim, 3/4 de u elevado a 4/3 mais constantes. Aí eu cheguei bem aqui. Tá vendo? Todos eles têm o mesmo caminho. Essa é a substituição simples mais simples. Tem outras substituições também, que a gente pode fazer, que são substituições especiais, a própria substituição trigonométrica. Vocês vão estudar isso no cálculo 2. Mas nesse momento, a substituição mais simples de todas é essa que vocês estão vendo aqui. Chegou aqui, o próximo passo é você voltar à função original. Onde tem u, você vai colocar 2 seno de x. Então isso aqui, por exemplo, vai ficar assim, ó, 3/4. Aí eu estou usando o que está nesse balãozinho aqui, né? Vai ficar aqui assim, 3/4 de 2 mais seno de x elevado a 4/3 mais constante. Tá vendo que não tem nada de complicado? Por exemplo, eu vou te mostrar daqui a pouco a listinha de exercícios. Você vai ver que são simples, não tem maiores problemas não. Letra C. Vamos pensar em uma situação assim, ó. Eu quero saber qual é a integral do cosseno da raiz quadrada de x vezes 1 sobre raiz de x dx. Um exemplo. Aqui já está um vezes pronto. Eu poderia ter colocado uma situação onde não estivesse prontinho, como está aqui, né? Mas já está aqui o vezes prontinho. Então, essa função aqui tem que ser derivada de alguém de lá, de um argumento de lá. O argumento dessa função de cá é o raiz de x, não tem muito por onde fugir aqui, né? Então, o argumento é raiz de x. Então, você vai fazer assim, ó, u igual a raiz quadrada de x. Aí você encontra o du. Já encontramos essa derivada de umas 300 maneiras diferentes, né? Derivada da raiz de x é bem conhecida. 1, vai ficar assim, du é 1 dividido por 2 vezes a raiz de x multiplicado por dx. Aí, olha só, aqui é 1 dividido por 2 raiz de x dx. Aqui não tem esse 2 que está faltando. Então, tem dois caminhos que você pode seguir aqui. Você pode isolar o 1 sobre raiz de x dx. É só multiplicar os dois lados por 2 aqui, que você vai encontrar que 1 sobre raiz de x dx é 2 du. Então, no lugar dessa expressão todinha aqui, você coloca 2 du. A outra coisa que você pode fazer é fazer aparecer o 2 lá embaixo. Mas lembrando sempre que você não vai mudar o que está escrito, você só vai escrever de forma diferente. Então aqui, ó, se você colocar o 2 que está faltando aqui embaixo, esse 2 aqui, você tem que colocar um 2 lá em cima também. Isso tem que ser o que nós chamamos de forma de 1. É uma forma de você escrever o número 1. Escreve 2 dividido por 2, isso é o número 1. Escreve 1 meio vezes 2, esse é o número 1. 2 vezes o meio, esse é o número 1 também. Sei lá, escreve seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é 1 também. Isso é uma forma de 1. Nesse caso aqui, se eu multiplicar embaixo por 4, eu tenho que multiplicar aqui em cima, por 4 não, por 2, né? Se eu multiplicar aqui embaixo por 2, eu tenho que multiplicar em cima por 2 também. Só que esse 2 de cima eu posso tirar da integral, eu posso colocar ele aqui, ó. Então eu multiplico por 2 lá em cima e multiplico por 2 aqui embaixo. Aí fazendo isso, se eu fizer isso, aí eu obtenho isso aqui, ó. Aí vai ficar assim, 2 vezes a integral. Veja, quem está aqui dentro, raiz de x, é quem você chamou de u. Então aqui vai ficar assim, cosseno de u.
E essa turma todinha aqui agora, ó, essa turma todinha aqui agora, 1 sobre 2 raiz de x dx, aqui ó, 1 sobre 2 raiz de x dx é o meu du. Então vai ficar assim, ó, du. Mas isso aqui é tabelado, é a nossa integral número 4. Integral do cosseno da coisa é o seno da coisa. Então isso aqui, por exemplo, vai ficar assim, ó, 2 vezes o seno de u mais constante. Mas aí volta o u ao que ele era antes. Olha, esse u antigamente ele era assim, ó, ele era raiz de x. Então isso aqui é a mesma coisa que eu vou colocar assim, 2 vezes seno de raiz de x mais constante. Isso é a substituição simples, gente. É muito simples.